Vamos abrir o Salmo 126. Diz assim, o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo de Davi, e é um salmo que fala de um tempo de alegria do povo de Israel, quando eles retornavam do cativeiro. Então diz ali: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Agora vamos imaginar, o povo passa 70 anos no cativeiro, e agora Deus muda a sorte deles, segundo as profecias, e eles estão retornando. Então imagine comigo eles retornando da Babilônia, lembrando que o meio de transporte que eles tinham na época eram os animais, e também andavam a pé. Mas diz ali que eles estavam como os que sonham. Como assim? Eles saíram de um cativeiro e vinham como que quem sonha, como quem estava sonhando, como quem clamava por liberdade, como quem clamava pela sua terra, para o retorno à sua terra, ao seu país, onde eles saíram há 70 anos atrás. Alguns já bem velhos, a grande maioria nasceu na Babilônia, e agora retornaram porque os seus pais falavam: lá em Israel a terra é assim, o muro de Jerusalém é assim, o palácio do rei é assim, e os olivais, os vinhedos. Então eles retornavam sonhando como quem está voltando a um lugar que eles deixaram há muito tempos atrás, e agora desejavam rever tudo aquilo, viver o que os seus antepassados viveram, resgatar aquilo que foi perdido e recomeçar uma vida. Então eles estavam sonhando, alegres, como quem sonha. Estava assim na alma rejubilando. E eles diziam: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E ali eles andando, caminhando rumo a Jerusalém, alegres, e começaram a cantar, e cantando e louvavam a Deus, porque Deus tinha se lembrado deles, e agora Deus tinha resgatado eles do Império Babilônico, da servidão da Babilônia, e retornado como vitoriosos. Não como humilhados e envergonhados, mas como vitoriosos, arrependidos, tratados por Deus. Retornava à sua terra para recomeçar a viver no seu país, a viver toda a sua cultura, a viver o seu culto a Deus com toda a liberdade. Agora eles tinham tudo isso. Então eles riam, compartilhavam sua alegria um com o outro, e cantavam, exaltavam e louvavam a Deus, quem sabe recitando os salmos de Davi, os salmos de Asaf, os salmos de Moisés, os salmos de Salomão, os cânticos, e cantavam e se alegravam porque estavam retornando de onde eles nunca deveriam ter saído. E saíram por quê? Tudo por desobediência. Tinham a lei, tinham os profetas, desobedeceram, foram para o cativeiro, mas Deus, a sua misericórdia, cumpriu o seu tempo e agora os trazia e os devolvia à sua terra, e eles vinham
com cânticos dos lábios. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este. Da Babilônia até Israel é uma longa viagem, e por onde eles passavam, caminhando, levando os seus pertences dos lombos dos animais, os mais velhos, quem sabe as grávidas, as crianças em cima de alguns animais caminhavam e passavam pelo meio das nações, e as nações reconheciam que o Deus deles tinha feito algo grandioso por eles, e os recuperava, restaurava e os levava agora para a terra deles, aquela terra que tinha ficado para trás, aquela terra que somente os velhos tinham lembranças, somente os idosos tinham histórias para contar, mas a nova geração ia com um sorriso nos lábios, com um cântico na boca, uma esperança no coração e com sonhos na cabeça para recomeçar onde os seus um dia estiveram, onde Deus havia feito grandes coisas. Esse mesmo Deus que agora resgatava eles da Babilônia e levava para Israel, eles agora teriam a liberdade de servir no templo, restaurar o culto mosaico, o culto davídico, e recomeçar tudo de novo com alegria, e essas nações viam isso. E outra coisa, as nações que agora viam isso, viam o povo indo alegre, cantando, exaltando a Deus, lembravam também, imagino eu, que lembravam lá no passado, quando Israel saiu do Egito e passou por muitas dessas nações, e fez muitas coisas entre as nações, e o que Deus fez no Egito, o que Deus fez entre filisteus, moabitas, edomitas e tudo mais, as nações todas sabiam, a notícia corria, tinha corrido, então eles retornavam. Aquele Deus que um dia restaurou eles do Egito, é o mesmo Deus agora que restaura da Babilônia e leva para a sua terra, e olha, grandes coisas tem feito o Deus deles por eles. Então, a ida deles, o retorno deles, servia como testemunho para essas nações, e essas nações traziam à memória que o mesmo Deus tinha feito lá no passado por este povo, que agora retornava alegre, contente para a sua terra. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Olha só aqui, tremendo isso aqui. Quem falava isso eram as nações. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Agora eles, reconhecendo a alegria, reconhecendo que os povos vizinhos viam neles alegria e declaravam entre si que o Deus Israel havia feito grandes coisas por eles, agora eles também assumiam isso para eles, diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esta alegria que vocês estão vendo é porque o nosso Deus fez grandes coisas, ó nações vizinhas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez ao cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Esse povo que agora passava, que um dia tinha ido para a Babilônia em lágrimas, esse povo que um dia tinha sido levado para o cativeiro humilhado, mas não deixaram de dar o seu testemunho na Babilônia. Nós conhecemos aqui um pouco da história, né? O que Daniel fez na Babilônia, o que os profetas falaram lá, o que o povo viveu lá. Muitos deram o seu testemunho lá em Israel, que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram diante do grande rei Nabucodonosor. Não se dobraram ao seu Deus, a sua imagem, a sua estátua gigante, e foram lançados na fornalha. E quando o rei caiu em si e falou: olha, não eram 3 que nós lançamos lá, eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então tudo isso era um testemunho que Israel deixou. Onde Israel passava, tinha aqueles que glorificavam a Deus. Então eles semearam a palavra, e agora retornavam para a sua terra, para o seu lugar, para a sua origem, onde tudo tinha começado. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Semearam em lágrimas no cativeiro, e agora retornavam com alegria, colhendo os frutos daquilo que eles tinham feito, do seu testemunho que tinham deixado na Babilônia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então eles voltavam com recompensas dos reis, voltavam agora para Israel fartos, voltavam esperançosos, voltavam alegres, louvando e cantando ao Senhor. Então ele sai do cativeiro, retorna para Israel num outro clima,
Se nós pegarmos a nossa história, a história do Brasil, e nós olharmos um pouco da nossa história, e vemos principalmente a história recente, nós estávamos semelhantes ao povo de Israel. Nós estávamos num cativeiro. Durante 30 anos, o governo de esquerda governou o Brasil e fomos ficando lentamente, paulatinamente, fomos ficando como oprimidos. Quando o presidente Figueiredo foi pressionado para liberar a criação do Partido dos Trabalhadores, ele disse: vocês querem que esse sindicato vire partido? Tá bom, eu vou liberar que vire partido, mas um dia eles estarão no poder e vocês estarão sofrendo, mais ou menos assim, né? Eles estarão no poder e vocês estarão clamando por liberdade. Aí veio, até que a esquerda assumiu logo em seguida a esquerda assumiu em 85, e eu fui criado em orfanato dos 8 aos 18 anos, e eram muitos os orfanatos no Paraná. Eu conheci alguns, eu passei por 3, mas no último orfanato vinham, conforme ia fazendo 15, 16 anos, dos outros orfanatos vinham para ali, e vinham de vários orfanatos do Paraná, de Paranavaí, de Londrina, Tibagi, Piraí do Sul, várias cidades, Antonina. Meu irmão passou por Antonina, Patronato em São José dos Pinhais, vários orfanatos, muito mais que eu não lembro agora. Mas quando o governo civil assumiu, que era de esquerda, MDB, o que aconteceu? Corte nas verbas. E um deles, eu não lembro agora, não vou citar o nome aqui, mas um desses que foi governador e senador por muitos anos, a primeira coisa que ele falou a respeito dos orfanatos, principalmente do último orfanato do qual eu passei, já estava na Marinha nessa época, ele disse: eles não precisam de dinheiro não, põe para engraxar sapato. E cortou a verba. Conclusão, hoje alguns orfanatos virou antro de Cracolândia, um outro lá virou Academia de Polícia Militar, a Casa do Pequeno Jornaleiro, eu fiquei 2 anos, eu passei lá uns 2, 3 anos atrás, estava lá abandonada, um prédio histórico abandonado, porque eles foram cortando verbas, se alimentando, como disse o atual presidente, os líderes da esquerda são todos, pesam algumas arrobas, né? Enquanto o seu povo fica na miséria. Então o povo ficou como que gemendo durante esses anos, e de repente vem um tempo de libertação. E ontem na sede, terça-feira de manhã, minha esposa estava lá no culto matinal, e eles tiraram, antes da mensagem, 20 minutos para orar pelo Brasil. Eu estava assistindo em casa. E após a oração, as irmãs que fazem parte da liderança, elas sempre se reúnem, fazem um círculo e oram de novo, antes de tomar um cafezinho. Oram de novo para se revestir, para fechar qualquer brecha. Não dá brecha para retaliação para o inimigo. Então terminou o culto, elas oram. 8 horas da manhã começa a oração lá, 9h30 começa o culto. Então a oração toda terça, 1h30 de oração. Terminou o culto, elas se reúnem, ficam mais 10, 15 minutos orando lá, se revestindo. Uma pede oração pelo que percebeu no culto, pelo que sentiu, pelo que viu, né? Ou que Deus mostrou. E quando terminar a oração, uma irmã que está vindo para a sede agora, ela disse: irmãs, vocês me dão uma oportunidade para eu falar uma palavrinha? E a irmã líder falou assim: irmã, fique à vontade. Ela disse: olha, em 2016, eu tive uma visão de Deus, e eu vi uma multidão toda de vermelho, com bandeiras vermelhas, indo com fúria, com ódio, com raiva, e elas entravam nas igrejas, pegavam crentes, torturavam, mas eram torturas feias, e matavam muitos líderes, muitos crentes. E eu orando, fiquei assustada, e depois que Deus me deu aquela revelação, aquela visão, eu parei e falei: Senhor, o que é isso, Senhor? O que significa isso? A presidente Dilma está recebendo um impeachment agora, esse partido está caindo, como é que o Senhor mostra isso? Aí Deus falou assim: ponha a igreja para orar. Então eu reuni as irmãs e falei: irmãs, contei a visão, falei: vamos orar agora.
E hoje, irmãos, quando você estava orando aqui pelo Brasil, Deus me trouxe tudo à lembrança. E quando me alegrei, comecei a me alegrar no Espírito, o Espírito Santo falou, dia 30, vai se cumprir, segundo Crônicas 7,14. O que está escrito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus pecados, então eu o visitarei, eu sararei a sua terra. Ou seja, Deus vai tirar, e são muitas revelações, são muitas profecias, Deus vai mudar o cativeiro do povo brasileiro. Eu não sei você, mas eu estou vivendo um momento financeiro bastante difícil. Não sei você. Apertado ali, a conta ali, ó. A conta está ali, ó, ali no laço, né? Então nós estamos vendo dias muito difíceis, e há aí muitas promessas, revelações, profecias com relação ao Brasil, mas aí o que a igreja fez nesse período? Depois do primeiro turno, a igreja levou um susto e foi fazer o quê? Foi orar e jejuar e clamar ao Senhor, não é? Tem ministérios que estão aí desde segunda-feira, dia 3, em oração 24 horas, orando e clamando ao Senhor. A atual primeira-dama, ela disse que depois da eleição, o povo levou aquele susto, ela falou, eu nunca vi isso em Brasília, mas a igreja estava lá nas ruas, de joelho no chão, clamando, assustados, todo mundo assustado, Senhor, o que está acontecendo? Foram clamar, buscar ao Senhor, porque não querem um cativeiro que venha oprimir o povo, que venha trazer miséria, que venha trazer fome, que venha trazer perseguição, que venha trazer censura, que venha trazer tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, e oprime o povo de Deus, oprime o cidadão livre, oprime o cidadão que não pensa igual, que pensa diferente, que quer prosperidade, que quer trabalho, que quer emprego, que quer crescer, que quer ter família. Não queremos isso. Alguém quer alguma coisa parecida que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, no Equador? Não queremos isso. Nós queremos liberdade. E o que se tem de promessas por aí é que daqui sairá muitos que levarão o evangelho adiante e as nações reconhecerão que este Deus, que tem trabalhado, de certa forma, entre aspas, vamos pegar entre aspas aqui, privilegiado a igreja brasileira, com as suas bênçãos, levantando muitos pregadores, mestres, levitas, cantores. A música gospel hoje está no mundo todo, a música gospel brasileira, está no mundo todo. Ela é conhecida, talentos e mais talentos, dons e mais dons. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que as nações conheçam e reconheçam o nosso Deus, como as nações vizinhas olhavam e diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes. Essas nações que sabem que essa nação é cristã, porque o nosso presidente esteve lá em 2020 na ONU, falando, somos uma nação cristã, somos pró-família, liberdade e tudo mais, deu aquele discurso, né? Abrindo o discurso na ONU, como é tradição do Brasil fazer isso lá na ONU, mostrando ao mundo que é um país cristão, de 80% a 90% são cristãos, uns mais praticantes, outros menos praticantes, mas todos de alguma forma têm algum temor de Deus. E o importante é começar pelo temor, porque diz a palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus tem grandes coisas para esta nação. Cabe a nós continuarmos a clamar, e quando vier a vitória do Senhor para o Brasil, para o povo brasileiro, lembrando que aquele que governa, governa para todos. Eu sempre orei, desde a minha primeira leitura bíblica que eu fiz lá no ido ano de 1987, ao ler Romanos, ao ler a Bíblia toda e passar por Romanos, eu entendi que eu tinha a obrigação de orar pelas autoridades, e sempre fiz isso. Mas sempre entendi que o presidente, ele governa para todos.
mas sempre pedia ao Senhor que um dia preparasse, como muitos fizeram durante décadas, até antes de mim já faziam. Senhor, levanta um homem que teme ao Senhor, levanta um homem que tenha temor do Senhor, levante um homem que busque ao Senhor, levante um homem que respeite a igreja, que respeite a família. Teve um filósofo brasileiro que ele morreu ano passado, vivia nos Estados Unidos, e um homem que viu o futuro muito além, ele previu muitas coisas com o conhecimento que ele tinha, e muitas coisas aconteceram, e ele dizia, o dia que levantaram um de direita, até então nunca tinha levantado nenhum candidato de direita, todos eram de esquerda, todos os candidatos que nós tivemos de esquerda, inclusive aquela lá do Acre, que sempre defendeu o meio ambiente, e hoje está a favor da esquerda, abertamente apoiando aquele que corrompeu e se corrompeu, aquele que levou essa nação ao caos. Ele dizia, o dia que se levantar um de direita, ele é eleito. Aconteceu em 2018 e vai acontecer de novo agora em 2022. Por quê? Porque o povo tem temor do Senhor na sua grande maioria. Na sua grande maioria é um povo que teme ao Senhor, é um povo que quer marchar em liberdade, é um povo que quer trabalhar com liberdade, é um povo que quer prosperar, que quer constituir família. Uma nação só se faz com a família. Não tem como inventar famílias para criar uma nação. Se nós olharmos na história bíblica, vamos ver que todas as sociedades que se corromperam, não só na história bíblica, mas na história da humanidade, todas as sociedades que se corromperam, todas foram destruídas. O Império Romano foi assim. Enquanto o Império Romano comemorava suas vitórias com orgias, vieram os bárbaros e detonaram o Império Romano. Os bárbaros estavam se organizando ao redor, e pouco a pouco foram corroendo o Império Romano, foram atacando, e quando Roma estava distraído em suas orgias, com bebida, os seus deuses, mulheres, os bárbaros vieram e detonaram aquele império, caiu o Império Romano. Então não podemos fazer uma nação forte com uma família destruturada, uma família destruída, uma família fraca, uma família corrompida. Não tem como. Com ideologias que dividem em castas a sociedade, porque todos começam a brigar entre si e cai. Mas quem está no poder vai se regozijar, se alegrar, porque está vendo todo mundo se corrompendo, todo mundo se dividindo, atacando um ao outro, mas ele coordena tudo como um marionete. Então o que nós temos que fazer? Continuar orando, clamando ao Senhor, para que Ele continue olhando para essa nação, e pela sua misericórdia, e pelo seu amor, porque essa nação ela foi preservada para esses últimos dias. Já falei aqui e repito, os holandeses invadiram o Brasil, os franceses invadiram o Brasil, mas quem eram eles? Eram cristãos, protestantes que fugiam da perseguição da Europa. Os franceses eram os huguenotes. Eu trabalhei na escola naval. A escola naval é chamada de Ilha de Ville-Gagnon. Sabe por quê? Porque Ville-Gagnon foi o traidor que entregou os franceses para os portugueses. Os portugueses foram lá, pegaram, mataram muitos. O que sobrou, mandaram embora para a França. A mesma coisa aconteceu lá no Nordeste. Os holandeses eram cristãos, Maurício de Nassau. Os holandeses vieram, trouxeram o protestantismo, porque eram perseguidos na Europa, mas foram expulsos pelos portugueses, porque Deus reservou para este século, os últimos anos, o crescimento da igreja que começou lá em 1911, com a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, a primeira igreja pentecostal do Brasil, em 1911. Antes tinha igreja, tinha as igrejas tradicionais. Eu me converti em igreja tradicional. Glória a Deus por isso, porque aprendi muito lá. E por isso que eu respeito tanto pentecostais tradicionais, conheço os dois lados, passei 10 anos lá. Os tradicionais trabalharam, fizeram o que puderam, mas chegou um tempo que Deus falou, agora preciso acelerar, pisar no acelerador dele. Ele trouxe Gunnar Wingren e qual que foi o outro mesmo? Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram e começaram do zero. E hoje está aí a igreja pentecostal gigantesca, que está em todo lugar. Tem lugar que não tem Coca-Cola, mas tem uma Assembleia de Deus. Eu estive no sertão e tinha lugar lá que não chegava refrigerante, mas tinha um crente da Assembleia de Deus. Por quê? Porque Deus estourou essa dinamite poderosa e o evangelho foi levado adiante. Então Deus tem muito ainda a fazer no Brasil e nas nações através do Brasil.
Então continue orando, clamando ao Senhor. E depois que vier o tempo de prosperidade, o tempo de bênção, não vá festejar, mas continue a adorar, continue a louvar e a agradecer ao Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre de tudo aquilo que não procede do Senhor, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar?